Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Aprendendo com ChatGPT. Hoje a gente está dando início, então, à trilha de Aprendendo Ciência de Dados, aprendendo análise de dados com ChatGPT. A gente vai começar verificando a nossa trilha. Eu vou começar com este formato novo de apresentação aqui com a câmera meio do lado, até porque eu vou ter que falar mais um pouco. A gente nesta parte não vai ter muita programação, vai ter mais que tudo algumas informações, digamos, teóricas, né? Lembra que na primeira aula que eu mostrei sobre análise de dados com chat GPT, eu tinha explicado sobre a trilha de estudos que a gente vai realizar na frente. Então, a gente vai começar no módulo 1, eu já expliquei para vocês, são aproximadamente 40 aulas, certo? E deveria dar uns 3 meses aproximadamente. A gente vai começar com ciência de dados. Então, esta seria a primeira aula de ciência de dados. E a primeira aula é uma simples introdução à ciência de dados, né? Nós já tínhamos verificado a trilha de estudos de todo o conteúdo que vamos ter daqui na frente. Então, o que vamos fazer é simplesmente copiar estas perguntas e analisar, expandir um pouco mais com eles no ChatGPT. Eu já falei para vocês que eu tenho a extensão AIPRM, que potencializa as respostas do ChatGPT. E eu vou configurar ele para que saia em português. O tom que eu quero que ele seja é o tom sério. E o estilo de escritura, quero que seja um estilo técnico. Por quê? Porque a gente quer esse estilo, esse tom, ao momento de receber informações do chat GPT. Eu vou estar explicando um pouco mais também sobre Prompt Engineering. Eu já escrevi um artigo sobre essa informação, não, sobre essa nova tendência dentro do campo da inteligência artificial. Esse artigo está no LinkedIn e eu vou deixar o link para vocês darem uma lida. Eu vou estar fazendo uma série de artigos sobre esse assunto e aí é muito importante que vocês acompanhem lá, é, porque essas informações em conjunto com a utilização do chat GPT vai permitir vocês irem à frente ao momento de vocês fazerem suas pesquisas ou utilizar a ferramenta para, bem seja que vocês vão utilizar no seu dia a dia, engenheiros de marketing, fazer seu planejamento, todas essas informações, certo? Então, vamos a começar aqui com o que é a ciência de dados. Eu vou copiar e eu vou colar aqui no meu novo chat para ele ir nos explicando em parte o que seria a ciência de dados. Depois eu vou pedir para ele, digamos, aprofundar no assunto. Eu vou mostrar como funciona isso com a ferramenta de AIPRM, certo? Então vamos lá. A ciência de dados é uma disciplina interdisciplinar. Obviamente, a ciência de dados, basicamente, ela se fundamenta em três áreas: a matemática e a estatística, né? O conhecimento de computação. E tem um livro, que eu vou deixar a referência, vai aparecer a foto aqui na tela. Tem um livro que ele se chama Introdução à Ciência de Dados. Neste livro particular, eu vou mostrar para vocês aqui. Introdução à Ciência de Dados. Introdução à ciência de dados. Livro. Para vocês verem qual é o livro que eu estou falando. Este, Data Science do Zero, a verdade. Este é o livro. Eu vou deixar o link para vocês poderem ler o livro aqui na descrição, certo? Um livro muito bom. Eu me apoio nesse livro também para ter o conteúdo do que eu vou estar explicando aqui. E ele especifica que os três grandes fundamentos da ciência de dados são estatística e matemática, conhecimento de programação e, por último, digamos, certo conhecimento do mundo. Quando você falar certo conhecimento do mundo, parece uma coisa muito ambígua, muito ampla, muito, digamos que não define nada, né? Mas eu poderia resumir isso ou aplicar para nosso campo como um conhecimento técnico. Em que sentido? Olha, se você vai ser analista de dados, especificamente para a área de marketing, você tem que ter conhecimento de como funciona o mundo de marketing. Se
você vai ser analista de dados para uma empresa editora de livros, você tem que ter conhecimento sobre como é o mundo da edição de livros. Por quê? A captação de dados, a análise deles, a transformação, a toma de decisões em base a esses dados que foram captados, foram analisados, foram utilizados, vai mudar dependendo do mundo onde você vai fazer. Você vai ser um mais abrangente, você vai ser um analista de dados que vai funcionar para tudo. Então você tem que entender que você tem que se focar mais nas duas grandes nos dois grandes fundamentos do analista de dados. O primeiro é matemática e estatística, e o segundo seria, então, conhecimentos de programação, que é o que basicamente a gente vai aprender aqui nesta trilha de estudos. Por quê? Porque, então, o último fundamento vai ser o próprio, que vai ter a ver mais com o seu próprio interesse profissional, digamos. Né? Então, continuamos com a descrição. É uma disciplina interdisciplinar que combina conhecimentos de estatística, matemática, ciência de computação e negócios. Essa parte de negócios já expliquei, então cada quem vai aplicar dependendo do negócio onde for a interagir. Para extrair insights e conhecimentos valiosos a partir de grandes conjuntos de dados, através da utilização de técnicas estatísticas, aprendizado de máquina, mineração de dados e análise exploratória de dados, a ciência de dados permite que organizações e indivíduos tomem decisões mais informadas e baseadas em dados. Um cientista de dados utiliza habilidades analíticas para identificar padrões e tendências nos dados e, em seguida, comunica esses insights através de visualizações de dados e relatórios. Os cientistas de dados trabalham com conjunto de dados de todos os tipos de tamanho, desde dados estruturados, como tabelas de banco de dados, até dados não estruturados, como textos e imagens. A gente já sabe disso. É importante que vocês, este conceito, já levem para frente. Esta grande diferenciação que existe nos dois tipos de dados. Dados estruturados, aqueles dados que a gente recebeu, que tem metadados, que a gente sabe qual é a fonte, que estão todos completos, que estão estruturados em tabelas, e dados não estruturados, imagens, legenda de vídeos, comentários de redes sociais. E, obviamente, quando você pergunta o que existe mais no universo do Big Data, existem mais dados estruturados ou dados não estruturados? Obviamente, existem dados não estruturados. Por isso que a mineração de dados, o data engineering é tão importante, porque você precisa tomar esses dados e transformar em dados úteis, dados estruturados, para você poder utilizar. Podemos dizer aqui, por exemplo, tem mais comentários nas redes sociais que dados em uma tabela, tem mais comentários em vídeos de YouTube que dados em uma tabela. Então, a gente já está entendendo esta grande diferenciação que existe nesta parte daqui. E vou deixar remarcada, certo? Eles utilizam técnica de análise de dados para encontrar soluções para problemas complexos em uma variedade de setores. Saúde, finanças, varejo, tecnologia e muitos outros. É incrível que eles, o primeiro que falam aqui é saúde. Aliás, o ChatGPT, o primeiro que nos fala é sobre saúde, porque realmente é o campo que mais dados está utilizando, tanto na medicina, como planos de saúde, como administração sanitária, e até government, né, até alguns governos estão utilizando estas grandes quantidades de dados para poder utilizar políticas de saúde, melhorar os planos de saúde, ter planos de contingência. Então, é um campo que está crescendo muito de analista de dados no campo da saúde. A ciência de dados é uma área de rápido crescimento, com muitas oportunidades de carreira emocionantes e desafiadoras. Aqui já estava fazendo aquele papo meio coaching que tem o ChatGPT. Com a explosão do Big Data, a demanda por cientistas de dados experientes e qualificados continua a crescer. Para se tornar um cientista de dados bem-sucedido, é necessário ter uma sólida compreensão de matemática e estatística, bem como habilidades de programação, visualização de dados, beleza, toda essa informação. Eu quero explicar uma coisa aqui. Quando eu fiz o curso de HTML, que eu vou deixar o link aqui na descrição, nesse curso eu fui colocando toda a informação no GitHub, certo? Aqui vai ser diferente. Como vai ser muito artigos teóricos no começo, eu vou deixar no Medium, certo? Essa informação vai ficar no Medium. Vai ter lá uma plataforma que se vai chamar Foco 365, né? Parte do que a gente trabalha aqui. E então, cada aula vai ficar lá como um grande artigo. Então, o link para toda a informação teórica vai estar na descrição do vídeo.
Quando a gente começar a trabalhar com Python, com SGBD, que é Sistema de Gerenciamento de Base de Dados, e todos esses programas, aí vai ter a parte teórica lá e o complemento técnico no GitHub, para vocês poderem utilizar também o código, certo? Vamos a dar aqui na parte, em lugar de continuar, vamos a expandir. E ele vai expandir essa informação anterior para a gente dar continuidade. A ciência de dados tem como objetivo principal extrair valor de grande conjunto de dados. A gente já falou isso. O que pode incluir a identificação de tendências, padrões e correlações, bem como previsão de resultados futuros. Esta parte é interessante entender. Olha, que tipos de padrões a ciência de dados, o analista de dados pode entender? Ele pode entender tendências, né? Os dados estão tendendo a ir para tal lugar. O comportamento dos clientes está tendendo a ir para tal lugar. Padrões, que são padrões de conduta, padrões de comportamento, padrões de uso de aplicativos. E correlações entre dois fatos que algumas vezes a gente não consegue enxergar tão facilmente. O que tem a ver, sei lá, a compra de um bujão de gás de 3 quilos com, não sei, a compra de banana na feira. São duas coisas que parecem não ter relações, mas quando você pegar os dois dados, o analista de dados pode verificar se entre estes dois conjuntos, que parecem meio ilógicos, existem padrões ou não, certo? Bem como a previsão de resultados futuros. Isto, obviamente, você tem a projeção de comportamentos no futuro. Para alcançar esse objetivo, a ciência de dados emprega uma variedade de técnicas e ferramentas, incluindo estatística. Os cientistas de dados usam técnicas estatísticas para resumir o análise de dados, identificar relações e detectar anomalias. Eles usam a estatística descriptiva para resumir os dados e estatísticas inferencial para fazer inferências sobre uma população com base em uma amostra de dados, aprendizado de máquinas, que o aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. A gente tem que entender que a aprendizado de máquina não está por cima, é uma sub-área dentro da inteligência artificial, a gente tem um aprendizado de máquina lá dentro. E dentro do aprendizado de máquina, a gente tem o deep learning. Tem um gráfico que explica bem isso, e eu vou deixar no artigo para vocês utilizar também como referência. Os cientistas de dados usam técnicas de aprendizado de máquina para desenvolver modelos predictivos, identificar padrões e classificar dados. Quando a gente ver a parte de machine learning, vai poder entender melhor isso e vai entender também quais são os algoritmos mais utilizados dentro do campo de aprendizado de máquina. Mineração de dados. A mineração de dados é o processo de extrair informações úteis e valiosas a partir de grandes conjuntos de dados. Já expliquei aqui. Você tem grandes conjuntos de dados não estruturados, como são comentários em redes sociais, como são legendas de alguns vídeos, e você precisa extrair de aí alguns dados para convertir eles em dados estruturados que você possa fornecer para os seus algoritmos de machine learning para verificar se tem padrões de comportamento, se tem correlações, se tem tendências dentro de este conjunto de dados, certo? Os cientistas de dados usam técnicas de mineração de dados para identificar padrões, detectar anomalias e fazer previsões. Acabei de explicar. Análise exploratória de dados. Análise exploratória de dados é um processo iterativo e interativo. Iterar, que passa de um ente para outro. Tá? Por exemplo, eu tenho a palavra casa. Eu vou iterar sobre cada uma das letras. C, A, S, A. Consequentemente. Certo? É um processo de busca, a gente utiliza muito quando a gente utiliza algoritmo de busca, sim, principalmente algoritmo de busca. Então, iterar, quando você passa de um dado de um para outro sequencialmente. Né? É interativo. Obviamente, é o que está acontecendo aqui. Eu estou interagindo com vocês, vocês podem interagir comigo por meio dos comentários. Aliás, aproveito aqui para comentem se estão gostando do conteúdo, deixem seu like também e se inscrevam no canal para poder receber as informações quando novos vídeos sejam colocados na plataforma. Então, análise exploratória de dados. A análise exploratória de dados é um processo iterativo, já expliquei, é interativo de exploração e visualização de dados. Por quê? Porque ele vai interagir com os dados, vai consumir dados, vai perguntar, vai recriar novos dados, e é iterativo porque ele vai passar por os dados um por um para conseguir as informações que ele precisa. Os cientistas de dados usam técnica de análise exploratória de dados para entender a estrutura dos dados, identificar relações entre as variáveis e detectar problemas nos dados.
Além dessas técnicas, a ciência de dados também envolve o uso de ferramentas e linguagens de programação como Python. A gente vai ver aqui Python. R, a gente não vai ver linguagem R. Tem muitos vídeos no YouTube para aprender linguagem R. Se vocês estiverem interessados, podem ir para esses canais. E SQL, a gente vai ver um pouco de SQL, porque é a linguagem do Sequential Query Language, que é o Structure Query Language. Vamos a perguntar aqui o que é SQL. Só para lembrar bem a sigla. Structure. Então, tem a ver com dados estruturados. Beleza. Os cientistas de dados usam essa ferramenta para limpar, transformar e analisar dados, além de criar visualizações de dados interativas e modelos preditivos. Estas visualizações de dados interativas têm a ver muito com Power BI. A gente vai utilizar também, vai estudar um pouco sobre esta ferramenta. A ciência de dados tem aplicações em uma ampla variedade de setores, desde finanças e saúde até varejo e tecnologia. Os cientistas de dados trabalham em equipes multidisciplinares, colaborando com outras áreas de negócios, como engenheiros de dados. Os engenheiros de dados, pensa, engenharia sempre é estrutura. Então, o engenheiro de dados é aquele que cria a estrutura sobre como minerar, captar, armazenar, transformar dados. Então, todo o pipeline, que seria basicamente toda a linha de produção, os dados não se produzem, eles já estão produzidos, mas toda a linha de captação e transformação dessa matéria-prima em insight tem a ver com a parte da engenharia de dados. É uma área que está crescendo também bastante. Desenvolvedores de software, especialistas em negócios para desenvolver soluções baseadas em dados que atendam à necessidade da organização. A crescente demanda por cientistas de dados tem levado muitas empresas e universidades a oferecer programas de treinamento em ciência de dados. Esses programas podem incluir cursos de estatística, aprendizado de máquina, mineração de dados, análise exploratória de dados, ferramentas e linguagem de programação. Ao completar esses programas, os estudantes podem se tornar profissionais da ciência de dados bem preparados para enfrentar os desafios de uma carreira empolgante e em constante evolução. Considero que este último comentário do ChatGPT é bastante assertivo. Eu mesmo é uma área por a qual me interesso, por isso estou criando o meu repositório, por isso estou compartilhando estas ferramentas com vocês e por isso estou compartilhando este conhecimento com você, porque é uma área que está em crescente demanda e porque tem alguns desafios empolgantes e em constante evolução. Eu vou deixar esta primeira aula por aqui e olha, a gente simplesmente conseguiu ver dessa trilha o que é a ciência de dados. A história e a evolução da ciência de dados, eu vou perguntar também para o ChatGPT e vou deixar no artigo que comentei. No próximo vídeo, a gente vai ver a segunda parte da introdução à ciência de dados, que vai ser aplicações da ciência de dados em diferentes áreas, mesmo que a gente já entendeu um pouco disso, e os pilares da ciência de dados. Então, a gente já falou um pouco sobre isso nesta primeira parte, mas vai aprofundizar no seguinte vídeo. Espero que vocês tenham gostado do formato, deixem um comentário, apoiem a plataforma, apoiem com seu like, e a gente se vê na próxima aula. Até!